Capítulo 1. Quantas pessoas Deus quer curar? Livro: Curar enfermos e expulsar demônios. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. Êxodo 23, 25, 26. Porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. O propósito desta mensagem é inteirá-lo de que a Bíblia ensina: se você está doente, Deus quer curá-lo. Antes de ficar plenamente convencido de que Deus quer que você esteja com boa saúde, sempre haverá uma dúvida em sua mente se você será curado ou não. Enquanto houver dúvida em sua mente, não poderá existir fé perfeita, e a menos que você exerça fé sem duvidar e sem vacilar, jamais será curado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque tudo é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7. Quando a pessoa está plenamente convencida de que Deus quer curá-la e de que não é vontade dele que ela fique doente, quase sempre são curadas quando recebem oração ou mesmo antes. O conhecimento disto é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Deus é honesto ou não? Deus é honesto ou não é? Para uma mulher perplexa acerca da fé, que me disse: parece-me impossível ter fé para ser curada. Respondi: a senhora tem certeza de que Deus quer cumprir sua promessa em relação à irmã? Oh, sim, afirmou. Isto é fé. Assegurei-lhe e então acrescentei: não é simples. E ela foi curada. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. 1 Reis 8, 56. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 8, 9. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, 12b. O verbo velar significa zelar, cuidar, proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra, com zelo vigilante para a cumprir. Creia nisso. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Bosworth diz: não duvide de Deus. Se você precisa duvidar de alguma coisa, duvide de suas próprias dúvidas, porque são elas que não merecem confiança. Mas jamais duvide de Deus e de sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. D.L. Moody disse: há alguma razão
Por que você não deveria ter fé em Deus? Deus já quebrou algumas de suas promessas. Eu desafio qualquer infiel ou descrente a apontar uma única promessa que Deus tenha feito e deixado de cumprir. Satanás é um mentiroso. Jesus disse isso. Posso abrir a Bíblia e mostrar-lhe como durante 6.000 anos Satanás mentiu aos homens, dizendo-lhes que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre nenhuma promessa que faz. 3 milhões de pessoas, todas curadas. Deus anunciou-se como aquele que cura seu povo. Estas palavras: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Ele disse isso a quase 3 milhões de pessoas. Êxodo 12:37. Cada uma daquelas pessoas creu que as palavras de Deus eram verdadeiras. Resultado, cada uma delas, quando precisava, era completamente curada. Todos eles foram libertos. No Salmo 105:37 está escrito que Deus fez sair o seu povo, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis? Ninguém fraco, ninguém debilitado, ninguém doente. E se isto foi verdadeiro em Israel sobre a lei, é muito mais verdadeiro para você que foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus e está vivendo sobre a graça, a misericórdia e a verdade. Transforme isto numa verdade sólida que você conhece tanto quanto 2 e 2 são 4. A cura é para você. Todos podem ser curados. É a vontade de Deus que cada pessoa seja forte e tenha boa saúde. Se cumprir as condições dele e crer em sua palavra, se houver um justificado talvez em seu caso, então somos obrigados a admitir que haja um talvez em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ateu. AT 10:3-4b. Se Deus, Atos 10:34b. Se Deus quer curar alguém, então Ele quer curar você. No mundo de hoje, as doenças e as enfermidades estão ceifando vidas humanas espantosamente. A despeito da ciência médica estar demonstrando suas grandes realizações, a doença continua devastando vidas humanas em todo o mundo. O trágico é que essas moléstias e doenças afetam os corpos de incontáveis milhares de cristãos, enquanto pregadores e professores, influenciados por tradições teológicas, muitas vezes oferecem como apoio pouca mais do que palavras de simpatia e piedade, afirmando à vítima que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus, que vai cooperar para o bem, que Deus está ensinando ao doente alguma lição de humildade, que talvez seja castigo de Deus, ou que por intermédio disso a pessoa irá aproximar-se mais daquele que opera sua vontade em nossa vida por meio da doença. Os cristãos não precisam ficar doentes nunca, assim como não precisam viver em pecado. Sempre é da vontade de Deus curá-lo, quando suas condições inerentes são cumpridas. Porque a doença é um inimigo tão persistente? Qual a razão dela estar conseguindo ceifar tantos cristãos hoje em dia? No Antigo Testamento, 3 milhões de pessoas ousaram crer na palavra falada de Deus e cada uma delas foi completamente curada. A única razão por aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes é que eles creram no que Deus dissera.
Eu sou o Senhor que te sara. Isso lhes foi dito a eles, e eles creram. A única razão por que a doença faz tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos deles não creram no que Deus diz. Não creem no que Deus diz. Eles sabem que Deus disse: Eu sou o Senhor que te sara. Mas por alguma razão não creem que Ele quis dizer o que disse e por isso mudaram seu eu sou para eu era. Se sobre a antiga aliança da lei 3 milhões de pessoas do povo de Deus puderam de uma só vez gozar boa saúde, muito mais o povo de Deus hoje, porque está vivendo sobre a nova aliança da misericórdia, da graça, da verdade, estabelecida sobre promessas superiores, com um sacerdócio superior por meio de um ministério mais excelente. Hebreus 8, 6. Capítulo 2. Livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. A cura é para todos. Capítulo 2. A cura é para todos. A vontade de Deus ainda é, como nos tempos passados, curar todos os que precisam de cura. O maior obstáculo à fé para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias é a incerteza que possuem quanto a ser ou não vontade de Deus curar todos. Quase todos sabem que Deus cura alguns, mas há muita coisa na teologia moderna que impede que as pessoas saibam o que a Bíblia ensina claramente: a provisão para a cura de todos. É impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé quando não temos a certeza de que Deus a oferece, porque as bênçãos de Deus podem ser reclamadas somente quando a vontade de Deus é conhecida, crida e praticada. Se queremos saber o que há em um testamento, devemos lê-lo. Se queremos saber a vontade de Deus sobre alguma questão, leiamos seu testamento. Suponha que uma senhora me disse: meu marido, que era muito rico, faleceu. Eu gostaria de saber se ele deixou algo para mim em seu testamento. Eu lhe diria: por que você não lê o testamento? A palavra testamento, legalmente falada, significa a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém a última vontade, o testamento de Deus, no qual ele nos lega todas as bênçãos da redenção. E sendo sua última vontade e seu testamento, qualquer coisa posterior é falsificação. Ninguém faz um testamento novo depois de morrer. Se a cura está no testamento de Deus para nós, dizer então que Deus não está disposto a curar todos, o que seu testamento afirma claramente seria modificar o testamento. E isso após a morte do testador. Jesus não é apenas o testador que morreu, mas ele ressuscitou e é também o mediador do testamento. É nosso advogado, por assim dizer, e não vai privar-nos do testamento, como fazem alguns advogados do mundo. Ele é nosso representante à destra de Deus. Não há maneira melhor de ter certeza da vontade de Deus do que ler os evangelhos, que registram os ensinamentos e as obras de Cristo. Jesus era a expressão da vontade do Pai. Sua vida foi tanto uma